Então, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma discussão de caso clínico. E vai começar é o Lucas. Lucas, você está aí como anfitrião, se apresenta e manda bala. Bom dia a todos, meu nome é Lucas, eu sou o R2 aqui do Hospital Maternidade de Galvão. Aqui, né, aqui. Só dar um... Não, mas... Estão conseguindo ver o slide? Aparecendo para todos? Sim. Hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Marco Aurélio. Então, a história clínica da paciente é uma paciente do sexo feminino de 47 anos. A paciente é com quadro de astenia e dispneia. Ela tinha uma história pregressa de Covid-19 em novembro de 2022. Então, foi solicitada uma tomografia de tórax para ela. Então, aqui eu trouxe o corte axial numa sequência, onde a gente consegue ver uma imagem ovalada nodular na região anterior do mediastino. Essa imagem ela é heterogênea, então ela possui densidade de gordura, alguns focos de calcificação, né? Aqui. E ela tem íntimo contato com os vasos do mediastino. Alguém tem alguma hipótese? São todas as imagens que você tem ou você tem pós-contraste, Lucas? Essa paciente ela não contrastou, Tomás. Aí eu Então, tenho só o sagital. só o sagital. Então, já mostra o sagital para nós. Beleza? Volta no axial. Alguém quer discutir o caso? Ô Pedro, você conhece o caso? Tomás, eu conheço, mas se você quiser, eu discuto. Não, quero alguém que não conheça. Depois a gente vai. Beleza. Alex. Eu conheço o caso também. Também conheço. Pedrão, então discute aí, Pedrão. Então, ela tem uma lesão, uma massa, está localizada no mediastino anterior do tórax da paciente. Apesar de estar muito próximo dos vasos, eu consigo notar aí uma clivagem entre eles, né? Não sei se ela ainda está invadindo ou não os vasos. Então, a gente pensa em lesão no tórax, a gente pode pensar nos T's, né? Timoma, teratoma, o terrível linfoma e tudo mais. Ela tem calcificação de permeio na lesão, que é comum aparecer nos timomas, então entraria para mim num diferencial. Mas o fato dela ser heterogênea e ter gordura, a gente pode pensar em outra etiologia, como o germinoma também de mediastino. Exato. Para quem está montando um raciocínio diagnóstico, né, sempre do mais básico é saber anatomia, né? Então, você tem que saber anatomia, uma anatomia axial, né? Então, para quem residente que está chegando aí, ele tem que estudar daqui para frente, ele não está acostumado a ver uma anatomia em axial, então é estudar anatomia radiológica em axial. Localizou ali, viu que a lesão parece ser mediastinal anterior. Então, o diagnóstico diferencial é de lesão mediastinal anterior. Você vai lá no Google, você vai lá no Radiopedia e escreve lesão mediastinal anterior e vê o que pode ser, vai procurando as lesões que você acha que é e depois, se ainda restar dúvida, você procura algum artigo aí se não encontrou nenhuma imagem parecida, para tentar te ajudar, né? Com esse aspecto aí, né, de calcificação e parece
tem um componente de gordura ali, eu também penso num teratoma e, e eu acrescentaria aí, além das lesões aí que você falou, Pedro, é bem raro, né? Mas e eu acho que não calcifica, né? Mas é endometriose. Eu já vi foco, né, de endometriose no mediastino. Já teve algum caso, não sei se aqui, onde foi, que também é absurdo, mas eu acho que pode acontecer. Uma E coisa também que eu acho que entra aí é um linfonodo, né? Metastático de alguma coisa, né? Tá isso, de bem em alguma coisa que topografia. calcifica. Exato. Exatamente. Um, um papilífero de tireoide, eu acho que calcifica, né? Uhum. Às vezes até uma lesão da tireoide aí. Tudo bem que tá baixo, né? Mas esse corte Uhum. estático, aí, às vezes um bócio ou uma nodulação, um nódulo mergulhante aí, enfim, que entra também. Legal. Lucas, e aí? Então, vocês acertaram, né? Trata mesmo de um teratoma. Aqui eu trouxe essa imagem mostrando o ROI, bem na parte gordurosa da lesão, com a faceta apontando o foco de calcificação. Então, a descrição ficou uma formação expansiva ovalada heterogênea com áreas de componente cítico gorduroso e com focos de calcificação de vermelho. Ela medindo 5,8, 4,5, 4,0, localizado no mediastino anterior, pré-vascular e íntimo contato com o tronco braquicefálico venoso. Esse indissociável da massa descrita. Os achados sugerem uma lesão neoplásica, né? Tendo como os principais diferenciais o teratoma e o tumor de células germinativas, que é o germinoma. Então, eu vou para a descrição. Então, hoje eu vou falar sobre um pouco do símbolo desde o mediastino anterior. Então, é o timoma, a massa ectópica da tireoide, o teratoma, o tumor de células germinativas, o terrível linfoma e o aneurisma de aorta ascendente. Então, o timoma, ele é originário de células epiteliais, ele é visto como massa esférica ou ovoide de contornos lisos ou lobulados, com atenuação de partes moles, heterogêneo, dependendo de áreas de necrose ou sangramento. As calcificações no timoma, elas são menos frequentes, e os invasivos são irregulares em 75% dos casos, com áreas de necrose invadindo estruturas vizinhas. Então, aqui eu trouxe essa classificação, que ela é de medular, misto, rico em linfócito, no B1, P2 cortical, B3 epitelial, e o C, o carcinoma tímico. O C, que eu estava vendo no livro, é quando o timoma ele já tem uma expansão. Então, aqui eu trouxe o timoma, tanto no raio-x quanto na tomografia. Então, como é descrito no livro mesmo, a gente não consegue ver muita calcificação. É uma maneira da gente diferenciar ele dos demais T's. Aqui também outra foto, tanto do raio-x quanto da tomografia no corte axial. E você consegue ver uma lesão heterogênea também, com uma formação mais hipodensa no centro. E aqui eu trouxe essa foto que o livro mostra já no tipo C, uma lesão expansiva retroesternal, de condões regulares, especulados com a determinação diminuída, consistente com necrose no interior, que é onde a gente consegue ver a parte mais potente. A massa ectópica da tireoide é decorrente de um bócio multinodular originado do polo inferior da tireoide, anteriormente, ou da região póstera inferior. É uma lesão que se expande para o mediastino anterior, médio e posterior, dependendo do ponto de origem. Ela é assintomática, porém, com o avançar da expansão, ela pode fazer a compressão da traqueia e causar dispneia. Eu trouxe essas imagens no raio-x, passei a estar apontando. Aqui a gente consegue ver um desvio da traqueia. E aqui é na tomografia. Então, é caracterizado por massa cérvico-torácica contínua, quase sempre discretamente hiperdensa, com calcificações nodulares,
O real, ao contraste, podendo apresentar zonas circunscritas no interior com hipodensidade que corresponde a cistos ou focos hemorrágicos. O teratoma, o que o Pedro falou, são tumores compostos de vários tecidos, oriundos de 3 camadas germinativas, contendo células maduras, imaturas ou ambas. A maioria é benigna. Maduras com o componente glandular ou ósseo, imaturas células embrionárias. Habitualmente evidencia-se uma lesão cística que permite estabelecer se seu conteúdo é aquoso ou tem um conteúdo líquido e gorduroso, e podem apresentar calcificações. Então, no caso, a gente vai ver um teratoma ou um germinoma por essa parte do conteúdo gorduroso, a hora que a gente mede a densidade. E também tem a parte que eu não coloquei, mas a parte da idade. O teratoma ele pode acontecer mais em pacientes mais na meia-idade, e já o germinoma, ele acontece mais em crianças. Então, incluem carcinomas embrionários, tumor do seio endodérmico, coriocarcinoma e os tumores mistos. Então, são massas heterogêneas de contornos lobulados, lisos ou irregulares, localizados no meio intestino anterior. São descritos como áreas de hipotenuação decorrente de hemorragia ou necrose. Calcificações podem estar presentes, ao contraste, apresenta realce irregular com predomínio periférico, acometimentos linfonodos regionais e invasão de estruturas mediastinais, pleura e pericárdio. Vou voltar aqui na outra imagem, de novo. O linfoma é uma neoplasia maligna decorrente de linfócito ou linfoblasto. O linfoma pode estar restrito ao sistema linfático ou pode surgir como uma doença extranodal. São massas mediastinais de contornos lobulados associados a linfonodomegalia, derrame pleural e pericárdio. Visualizado áreas de necrose podem estar presentes em todos os tipos de linfoma, evidenciadas como zonas hipodensas. As calcificações elas são raras, então a gente consegue fazer um diferencial aí com o teratoma. E a invasão mediastinal pode ocorrer mais comumente no pulmão, menos comum no vascular. Então aqui eu trouxe as imagens de um linfoma não Hodgkin. E no próximo slide, umas imagens de linfoma Hodgkin. Uma massa mediastinal. E por último, o aneurisma de aorta ascendente, que é a causa vascular mais comum de massa mediastinal. É um aumento de 50% do calibre normal da artéria. O limite normal para a aorta ascendente é de 3,8, uma ectasia até 4,5. A crosta de até 2,8, uma ectasia até 4 centímetros. A TC sem contraste é útil para evidenciar calcificações da ínfima, e a TC com contraste delimita o início e o fim do aneurisma e suas relações com as estruturas adjacentes. Então, pode demonstrar uma dissecção, uma ruptura ou uma coleção decorrente. Então, a minha referência foi o livro do CBR do tórax. E obrigado. Marco, você quer falar alguma coisa para complementar? Não, isso mesmo. Apresentou bem, a discussão foi bacana aí, o pessoal falou bem. O Tomás perguntou do contraste. Essa paciente, ela recusou o uso de contraste. Ela veio com o pedido sem contraste, era um exame eletivo, mas eu fui lá conversar com ela, mas ela não queria fazer o contraste. Então, aí ficou com o exame só sem contraste mesmo. Marcão, Oi. Pela história ali, foi um controle pós-Covid, certo? Exato. E o exame anterior não foi feito aí? Não foi feito com a gente. Entendi.
Perguntar teve outra um coisa, Covid o prévio teratoma, ele e, dá metástase? cara, não é o comum. Ele pode romper. Ô, Marcão, essa paciente tinha uma lesão no pulmão também, não tinha? Tinha. Daí, Tinha uns nódulos pulmonares esquisitos também. Até num corte que o Lucas colocou ali, dava para ver essa massa Aqui, ó. especulada ali. por isso que eu perguntei se pode dar metástase. E, então, não é o comum, não, cara, esse tumor germinativo da metástase. Uma pergunta também. Se ela tivesse um teratoma lá de ovário, poderia dar metástase mediastinal? Poderia ser aí em cima tudo metástase do tumor lá de baixo? Ou não? Geralmente ele inicia aí ou inicia lá? Cara, o uso de mediastino geralmente inicia no mediastino. Beleza. Então, assim, ela não tinha nenhum histórico de nada, assim. Ela veio só para fazer esse exame porque ela teve um Covid e estava com astenia, uma dispneia. Foi só por isso. Também não tinha nenhum exame ginecológico para ver se tinha lesão lá embaixo. Das lesões, acho que se for pensar nos diferenciais, aí, o timoma, né, e o timolipoma, acho que são os que mais se encaixariam. Só que o timolipoma, ele é mais gordura. Ele é bem gorduroso mesmo, como se fosse um lipoma. Então, acho que por isso que eu deixei mais como possivelmente relacionado ao teratoma e tumor germinativo. Eu acho que até o lipoma você consegue descobrir mais no pós-cirúrgico, às vezes, né? Porque às vezes ele não tem nem tecido sólido direito. E aí Exato. a infecção é mais de uma lesão gordurosa, diferencial mais comum lipoma, por isso que é bom até você não pôr, é lipoma. O cara abre lá, manda pro histopatológico, vem umas celulazinhas lá de timo, aí já muda a classificação. Né? Mas ele é mais... Então a conduta aí é cirúrgico, né? No mínimo, você tem que investigar o que é, cara. Depois, se o cara não vai tirar por algum outro motivo, tudo bem, mas no mínimo você tem que saber o que é. Não dá Beleza. para deixar o negócio aí quieto, né? Uma Aham. lesão Alex, heterogênea. outra coisa que o Alex falou, que é legal também, né, puxando o gancho para isso, às vezes o paciente vem fazer um ultrassom que tem aquele típico lipoma, tem um lipoma ali no braço. Eu desencorajo o uso do lipoma, eu falo a palavra lipoma, eu falo tumor de origem, lesão de origem lipomatosa, aí eu coloco mais comumente relacionado a lipoma, entendeu? Do que falar lipoma, ponto. Porque às vezes essa paciente tira, existe alguma transformação tumoral ali, é raro, mas, né? Eu Beleza. também, Mati. Eu sempre deixo como lesão de origem lipomatosa. Eu nem coloco mais, provavelmente, relacionada a lipoma. Eu deixo sempre como lesão de origem lipomatosa. Depois tem ainda mais quando é um pouco heterogêneo, né? Porque pode ser um foquinho ali de lipossarcoma, né? Então, eu Exato. sempre deixo como lesão lipomatosa. Beleza, galera. Bela dica aí ao pessoal que está começando a fazer ultrassom, a experiência dos meninos aí de não cravar lipoma, porque pensando em diagnósticos diferenciais um pouco mais agressivos, né? Vamos lá para o segundo caso, a gente estendeu muito nesse caso aí, vamos... Boa apresentação, Lucas, valeu. Cara, no dia a dia o que aparece é tumor, bócio mergulhante. Então, é muito rápido, é muito comum bócio mergulhante, você fazer a toma e achar o bócio mergulhante. A primeira vez que você vê, você vai assustar, porque ele é muito grande, ele é todo heterogêneo e você fica com medo de cravar, mas assim, você vai vendo que no dia a dia é bem comum você cravar que é bócio mergulhante, porque o bócio ele é grande, ele é expansivo, mas ele não é infiltrativo, ele tem limite bem definido, tem calcificação pra caramba, não tem componente de gordura, né? E você vê que ele nasceu na tireoide, ele é a tireoide muito grande, né?
Então, a maioria das lesões feias aí dessa região vai ser pós-mergulhante. Bora lá, Alan. Beleza? Começar aqui, só um minutinho. Bom dia a todos. Meu nome é Alan, sou residente aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Cecínio. Nosso paciente é uma paciente do sexo feminino de 1 ano e 6 meses, tinha um histórico de tumor de partes moles no antebraço direito há 4 meses e foi realizada uma ressonância magnética no antebraço direito. Aqui a gente tem as imagens, essa já é a imagem axial, em T1 e T2, na porção distal do antebraço direito. Aqui um sagital, T1 e T2. Aqui é um T1 pré, um pós-contraste. E aqui um coronal pós-contraste. Tem uma diferença de 4 minutos entre essa imagem e essa daqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Volta lá nas primeiras imagens, por favor. Aí. Então, é uma sequência que tem isosinal em T1, né? Um isosinal em relação ao músculo no T1, e tem um alto sinal no T2 FAT7, né? Esse é um T2 FAT7? É. Então, é uma lesão rica em água, né? Talvez a gente possa falar isso. Rico em bem hidratada e não tem gordura, né? Porque não suprimiu no T2. Pode passar. É uma lesão que é de partes moles, né? Não tem, parece, relação com o osso, não tem relação com o periósteo, parece que ela está bem partes moles mesmo. Né? Confirma ali o sagital T2 ali, que ela é bem hidratada, pode passar, e vamos ver o comportamento dela no contraste. A primeira é sem contraste e as outras duas com contraste tardio, é isso? Essa aqui é pós, essa aqui é 4 minutos de diferença, né? Porque tem um aspecto um pouco globuliforme aqui. Ela demorou para encher, é isso que você quer dizer? Exatamente. Bom, ela Ô, Alan, deixa eu só causou... interromper um pouquinho, só fazer uma pergunta. Ela tinha alguma lesão visível na pele? Não tem isso na história. Não, Sim, não, sabe beleza. dizer? Não, tranquilo. É que eu não lembro da história. Era só É, se na tivesse... pele, não. Na pele não, né? Não tem Beleza. lesão de pele, não, Mate. Perfeito. É uma menininha pequenininha, Alan? É isso? Isso, 1 ano e 6. E ela já teve um tumor antes? Não tinha nada na história, mas provavelmente não. Essa é a primeira lesão que acharam. Isso. Exatamente. Você vê que o plano subcutâneo e pele estão íntegros ali, né? Parece ser lesão no espaço intermuscular, talvez, né? Ou propriamente muscular. Um outro diferencial que eu colocaria aí é trajeto nervoso, né? É isso que eu estava pensando, porque a impressão que dá é que ela surge entre o rádio e a ulna. Ali, tipo como se fosse o epicentro, ela não consegue crescer para os lados e acaba indo para onde está mais tranquilo de ir. Então, provavelmente uma lesão não agressiva, né? Mas em que ela estava crescendo ali de forma rápida e não modelou o osso e foi meio que empurrada ali para as partes moles, mas com menos resistência. Isso que eu tive a impressão. Eu não entendi qual que foi a hipótese de vocês? Do feixe neurovascular ali, eu pensei. Ah, de origem... ok. Algum... Se eu comparasse com o abdômen, T2, esse hiper em T2, esse padrão de realce é hemangioma, né?
Exato, Então, acho que era isso que eu ia falar. Por isso que eu É, perguntei da E pele, aí mas eu não sei se entraria como uma possibilidade um hemangioma da sinóvia, né? Um hemangioma sinovial do cotovelo. É, uma sinovite pigmentosa lá, aquela Não, porque tem o hemangioma, né? da própria sinóvia, Da sinóvia, certo? mas tá longe aí, viu? Eu acho, pelo eu, menos, parece que tá no. eu É uma porção também de iria pelo lado vascular de baixo fluxo. Eu também entraria nas formações vasculares de baixo fluxo. E aí tem algumas, né? Então, eu ficaria também com uma lesão vascular de baixo fluxo. Pensando nisso aí também, no comportamento do contraste, pouca agressividade, etc. O Alan, dá sequência no caso aí. É exatamente isso mesmo, quando vocês chegaram na curva no final. Tem essa imagem aqui, que é o resumo, tá bom? Poder mostrar bem esse comportamento dela. E a gente tem a imagem do ultrassom, de primeira ressonância para poder ter a discussão. Agora tem outra ultrassom mostrando para ter um aspecto um pouco mais hipoecóico, de contornos lobulados, e não tem, uma vascularização intensa ao Doppler, que a gente não consegue captar. Isso aqui é importante, eu vou citar lá na frente depois. Bom, era mais ou menos como eu falei, era mais ou menos essa ideia que a gente estava discutindo mesmo. E como a gente deixa descrito como formação nodular expansiva na musculatura flexora da face ulnar, no terço distal do antebraço, dipocinal em T1 e hipersinal em T2, com realce periférico e globuliforme. Não há sinais de agressividade, invasão de estruturas adjacentes no presente estudo, como já foi visto durante a discussão. E de impressão, a gente ficou com uma lesão expansiva em partes moles na face distal do antebraço, sem sinais de agressividade, invasão, estruturas adjacentes, considerando dentro do diferencial a possibilidade de uma formação venosa de fluxo lento, como o Tomás já citou, e o hemangioma. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o assunto. Primeiro, tumores de partes moles. São os tumores, está um pouco, no caso, eles são tumores originados no tecido extraesquelético, não epitelial ou mesenquimal, representado por músculo, gordura, vaso, tecido fibroso, tecido neural. Eles são classificados histologicamente de acordo com o tecido ao qual se assemelham. E os tumores de partes moles também são classificados em benignos e malignos. E aí, no caso, essa lesão nossa, ela entra dentro dos tumores vasculares e periovasculares. A gente tem vários aqui. Tem essa tabelinha aqui do livro do CBR mostrando os benignos, intermediários e os malignos. São muitos. E eu vou falar um pouquinho especificamente do nosso caso, que seria uma formação venosa de fluxo lento ou hemangioma de partes moles, não é? Como é citado também. Que são tumores vasculares benignos de tecidos moles. É um tumor vascular mais frequente na infância, é importante a gente citar, representa até 7% de todos os tumores benignos de partes moles. E outra coisa importante citar também é que os hemangiomas intramusculares são raros, e correspondem a cerca de 1% dos hemangiomas. São mais frequentes nas extremidades inferiores que nas superiores. E pode haver uma predileção pelo sexo feminino. Os hemangiomas de partes moles eles podem ser classificados em 5 subtipos histológicos, e essa classificação depende do tipo predominante do canal vascular identificado dentro deles. A gente tem a imagem do nosso caso, e outra imagem de ultrassom mostrando esse aspecto mais hipoecóico, heterogêneo e de espectro lobulado. E normalmente ao Doppler ela tem uma hipocaptação de fluxo ou a gente não encontra captação de fluxo ao Doppler no ultrassom. Os tipos tem o capilar, o cavernoso, o arteriovenoso, o venoso e a mistura aqui encontra mais de um tipo. A localização eles podem surgir em vários locais anatômicos, incluindo o músculo estriado, pele, tecido subcutâneo e tecido sinovial, como a hemangioma sinovial, que é como o Marcão tinha comentado. Na ressonância, as massas são tipicamente bem definidas, lobulados e heterogêneos, sem característica de invasão local. E alguns hemangiomas intramusculares também podem estar associados a alterações atróficas do músculo. Isso aqui é uma imagem de um casinho que a gente encontrou um hemangioma no músculo glúteo, aí, que é em T2, mostrando aquele aspecto de hipersinal. Aqui a gente tem uma imagem sagital, sagital T1 e sagital aqui T2 FET7,
mostrando também esse aspecto um pouco mais de ISO ou hipossinal em T1 e o aspecto de hipersinal em T2 e na fase pós-contraste a gente tem aquele aspecto mais heterogêneo e mais tarde a gente pensa naquele aspecto globuliforme. Esse que eu trazer para vocês, uma revisãozinha rápida. Cecília, quer comentar alguma coisa? Não, valeu aí, Alan. É isso que os colegas aí falaram, né? Assim, esse exame veio depois do ultrassom do colega, que fez em outro lugar. Até conversei com um colega, ele falou assim, ó, eu achei que era mais para coisa do mal no ultrassom, porque pelo tamanho, ele não viu fluxo, né, e não tinha aquelas vesículas, umas áreas mais anecóicas que a gente geralmente vê no hemangioma, no ultrassom. E aí eu fiz a ressonância lá e na ressonância é bem característico, né? Tem vezes que a gente não vai conseguir diferenciar, tá bom? Que aí se não tiver característico, não afirma não que você pode ter algum tumorzinho aí de baixo grau no diferencial, tá bom? E aí o diferencial mais comum é igual vocês falaram aí do tumor de bainha neural. Eu fui mais para o lado do hemangioma por conta do realce, o hipersinal em T2, né? Parece ter uns foquinhos ali de hipossinal de permeio. E é isso, não tem sinal de agressividade, não invade partes moles. Nesse caso aí, está bem na musculatura flexora do antebraço, tá bom? Não está nem no subcutâneo, nem entre a musculatura, está bem no ventre muscular aí. É Belo isso. caso. Alan, volta no ultrassom rapidão para fazer um comentário aí. Aqui. Então, por exemplo, nesse caso, a gente vê que é uma lesão bem definida, né? Aparentemente, a parte anterior dela que a gente vê, mais próximo do transdutor, parece ser do bem, né? O problema é a parte no fundo ali, que fica um pouquinho mais heterogêneo, mais difícil de ver. Mas nesse caso, por exemplo, a gente, no ultrassom, já conseguiria falar que não era nada de origem gordurosa, por exemplo, né? Teria que ser um pouco mais ecogênica, e se fosse um lipoma, seria mais no subcutâneo. Então, provavelmente, quando o cara pediu o ultrassom, pensou no lipoma. Eu não duvido que a história seja possível lipoma quando fez o ultrassom. E aí, esse que o Cecínio falou é importante, que às vezes a gente não vê vascularização e não consegue pensar no hemangioma, né? Geralmente, o hemangioma a gente vê aqueles lagos venosos, que são tipo uns cistinhos que quando você põe o Doppler, você consegue ver o fluxo lá dentro. Aí uma dica é que, às vezes, quando o fluxo é muito lento, você não consegue ver. Então, uma dica é você, com o transdutor, fazer uma pressão e ir soltando devagar. Essas vesículas, você vê ela enchendo de sangue de novo. Então, você sabe que não é cistos no interior da lesão, mas sim lagos venosos. Tá? Uma dica só. Bela dica. E na hora de... Até não conversei com o técnico que fez essa sequência aí 4 minutos depois. Ele fez o axial, né, o pré e pós, e ele fez um sagital, que aí vai dar uns 2 minutos de diferença, e depois repetiu o sagital. Eu não sei se foi intencional, tá bom, mas ajudou a gente aí, que você vê o comportamento contraste. E eu não li recente na literatura, mas eu acho que o gradiente eco, se fizer uma sequência gradiente eco, vai ajudar, porque às vezes essas lesões tem uns flebolitos. Então, ou raio-x, que você vai ver os flebolitos, ou a sequência é gradiente eco mesmo, né, Tomás? Que faz Gradiente. para ver calcificação?
Geralmente a Beleza. gente já mata nisso aí, então a gente nem, dia a dia, eu nem faço gradiente eco, não. O exame foi muito caprichoso, o técnico foi muito caprichoso aí na aquisição das imagens. Show de bola. Temos mais um casinho hoje? Hoje não. Alguém quer mostrar algum casinho da semana? Tomás, Oi. eu baixei aqui. O que você Aham. achou daquele tumor cerebral lá que tinha meta na coluna? Eu posso, quer que eu mostre? Ou você quer mostrar? Eu quero, porque eu não sei se você viu alguma lesão no adrenal. Não, não. Eu não baixei o exame, não. Não, mete bronca aí. Então, pode ser. Deixa eu só achar aqui Você quer rapidão. que eu Cine, quer continuar de anfitrião? Me manda o anfitrião aqui, eu mando pro vou. Tomás? Você? Tomás, Mas, beleza. Cecília, eu só tenho informação. Eu vou mostrar o exame do crânio só. É que eu queria discutir com o Alex aí, com o Marco. Então, mostra aí, então. Então manda aí. Mandei já, Tomás. Manda para o Cecília aí. Tá aqui. Deixa eu mandar pra você, tá pra você aí. Só mandar de volta pra ele. Já veio? Já veio, Tomás? Já. Ah, Põe o SWI aí, o gradiente, o sínio. beleza, peraí. Acho que ele não baixou o crânio inteiro, viu, Tomás? Só um minutinho. Não, tudo bem. Mostra a imagem que você quer discutir do abdômen, da coluna. Depois eu conto do crânio. Rapidinho aqui. Tô vendo? Tá super rápido mesmo. Estamos com tempo, gordinho. É que eu acho que o legal é você falar do crânio. Pois não. Me manda o anfitrião. Você já está com ele aberto aí? Já. Manda aí. Bom, é uma paciente de 48 anos que veio fazer uma ressonância de crânio e de coluna total, tá? Então, vocês estão vendo o meu gradiente eco aí, né? Ou SWI. Então, ó, tem um monte mesmo de lesão de baixo sinal em gradiente eco ou SWI, né? Que isso são lesões ou sangue ou
calcificação. Mas, desse tamanho, com esse comportamento, já adianto que é sangramento. Então, tem um monte de lesão pequena e hemorrágica, tá? E algumas com realce, pelo contraste. Então, o diferencial aqui são de lesões metastáticas hemorrágicas. Então, é esse raciocínio que eu tenho que ter, lesão metastática hemorrágica. E aí, diante disso, se não souber o tumor, a gente tem algumas hipóteses, né, que pode ter vindo, né? Então, metástases que mais sangram. Eu tenho que pensar em melanoma, tumor de pulmão, tumor renal, tumor de mama, né? Não sei se já falei. Corocarcinoma e é isso. As 5 principais, tem mais, lógico, mas as 5 principais são essas, tá? Então tem que investigar por aí, mas para mim são metástases hemorrágicas. Bem florido o caso. Nunca tinha visto desse tanto. Você vai mostrar o resto aí ou você vai compartilhar aqui? Não, eu não tenho mais resto, eu só tenho Manda isso. aqui, manda aqui. Prontinho. Aí você achou alguma coisa a mais aí que pudesse favorecer algum diagnóstico? Aí Tomás laudou o crânio e veio cervical não tinha nada. Na coluna tinha essa alteração aqui. Eu acho que se eu dividir a tela, vocês não vê, né? Mas beleza. Ixi. Aí tem essas lesões aqui nos corpos vertebrais, eu acho que era 10, 11, 12. Aqui está no T1, então hipossinal no T1, né? Que a gente fica mais preocupado aí. O T2, você vê que tem componente partes moles aqui para dentro do canal, e a gente vai ver que tem também Epidural. paravertebral. É. Epidural, e depois tem paravertebral também. Aqui é um STIR, né? Vamos para o pós-contraste aqui. Ó, massa de partes moles aqui. Aqui em cima tem também. E Partes você achou moles lesão no aqui. adrenal também? Aí eu fuçando. Adrenal gosta de pegar metástase de pulmão, né? Então, aí eu vi essas brocotoma aqui, ó. Uhum. Preto, esse aqui é um T2, né? Preto no T2, bilateral, heterogênea. E Tá com aí eu cara de queria ver meta. com os... mas meta de adrenal também. Meta para adrenal também. Para mim tá com mais cara de meta de adrenal, ainda mais por ser bilateral. E aí o raciocínio é procurar o primário, então, né? Eu orientaria o médico solicitante a pedir uma tomografia de abdômen, de tórax. E dá uma estadiada, né? Dá uma estadiada e mais fácil. Quantos anos o paciente tem? 48. 43? 48? 48. Jovem, né, cara? Jovem pra caramba. O pessoal tá com muita mania de pedir RM de abdômen total, paciente de 80 anos, para procurar foco. Cara, não consegue fazer apneia, né? Enfim, eu acho que a ideia aí era tentar agora descobrir de onde vem, ver melhor a alça, apesar de eu achar que tá muito florido, às vezes ser alguma coisa de cólon ou sigmoide, enfim. Mas tentar estadiar esse abdômen aí e esse tórax para ver se acha um foco primário aí. Não, legal. Aqui a gente vê aqui, ó, a massa de partes moles aqui, né? Da lesão óssea na coluna. Parece que tem uma lesão no rim esquerdo também. Vou falar isso agora, não tá meio... Não, no polo superior. Lá em cima tá Aí, ó, projetando. volta. Aí. Ó.
Ó, Deixa eu achar o mas pós-contraste, que às vezes ajuda aqui. Peraí. Ó, Mas então, às vezes não é adrenal do rim, né? então, aí Eu não teria que sei ver o não, que eu fiquei com a aconteceu. impressão dela ser renal. Parece que está projetando da margem superior anterior do E rim. a, Pode ter a, pego tudo, a né? drenagem para veia adrenal, que é o que dá a meta de adrenal, é exatamente aí, né? é, Essa é, parte que eu não tinha visto, ó. Tá é, vendo? Eu achei Parece que quase era uma só unha adrenal. dentro do rim. É, mas Tem os legal. dois Vou aí, ver se, renal e vou ver adrenal. se, vou ver se eu vou atrás desse casinho aí para conversar com o médico. É um paciente, a gente está fazendo sedação aqui, então aparece algumas coisas mais complicadas, né? Que o paciente não conseguia fazer e tal. Então, por exemplo, esse hemangioma na criança foi na sedação, esse que o Tomás fez aí também, a gente laudou em conjunto, foi sedação. Eu vou ver se eu conheço o médico, né? Eu acho que eu não conheço, mas se eu tiver um retorno, eu passo para vocês aí. Vamos aparecer, hein, interessante. galera? Pode direcionar algum residente, porque é interessante a gente falar sobre metástase hemorrágica no crânio, que afunila um pouco o diferencial, e ainda mais talvez tivesse a lesão renal aí, porra, vai fechar o diagnóstico, né? E bem florido, né? Meta encefálica, meta na coluna, Aham. lesão renal, adrenal, muito legal. Beleza. Valeu, Bom, galera. quem não apareceu aí, liga a câmera aí só para fazer um tchau aí. Fazer um salve. Aí, ó. Valeu. Fala, Renatinho. Show de Valeu, bola. galera. Valeu, bom Bom fim de final de semana. semana a todos aí. Um abraço. Valeu, bom Valeu, final de abraço. semana.